Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo falando sobre storytelling e hoje uma indicação super legal de um livro introdutório para você ler sobre storytelling. Vamos lá, o livro é esse, Storytelling do Carmine Gallo. Então vem comigo que eu vou contar um pouco da história dele também e o que ele pode te ajudar de fato. Vamos nessa. Primeiro, lá em 2018 eu fui contratado para um estágio. E estava assim na descrição do meu cargo, né? Apresentações com storytelling. Apresentações corporativas com storytelling. Eu falei, nossa, o que é esse tal de storytelling, né? E aí, basicamente, eu fui buscar quem falava sobre storytelling no cenário como um todo. E eu encontrei o Carmine Gallo. Carmine Gallo é um dos maiores estudiosos sobre apresentações, sobre TEDs, né? Que é um formato de apresentação. E ele escreveu esse livro, analisando diversos oradores. E ele analisa os oradores, ele divide o livro em 5 partes. As partes que ele divide aqui são, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. A parte 1, storytellers que acendem nossa chama interior, storytellers que educam, storytellers que simplificam, que motivam e que criaram um movimento. São essas as 5 partes. E aqui, basicamente, ele vai explicar sobre como cada pessoa que ele seleciona como uma referência, como essa pessoa cria o discurso dela, qual que é o segredo dela. Então aqui você vai ter Martin Luther King Jr., aqui você vai ter Richard Branson, aqui você vai ter o Gary Vee, Elon Musk, você vai ter Tony Robbins, Oprah, Steve Jobs, enfim, tem diversas pessoas que ele faz a análise completa do discurso delas, qual que é o segredo delas, o que elas têm de superior às outras, e ele conta também a história delas. Então, basicamente, esse livro aqui ele é muito bom para você aprender que essas pessoas que estão fazendo discurso e apresentações em alto nível, elas são intencionais em cada palavra que elas falam, cada ponto, cada vírgula, elas são extremamente intencionais no que elas querem comunicar. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é uma das dicas do Winston Churchill. O Winston Churchill, ele basicamente o que ele fazia? Ele encurtava todas as palavras do discurso dele, ele escrevia o discurso, e depois ele ia vendo o que eu posso reduzir no tamanho das palavras aqui. Então ele ia fazendo as palavras menores possíveis, e vai ser exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. Ele ia reduzindo as palavras para que ela tivesse maior absorção. Então, por exemplo, ele trocou, por exemplo, libertado por livre, que quer dizer a mesma coisa, só que livre é menor do que libertado e facilita para que as pessoas entendam. Então, quando for fazer o discurso, é bom que isso seja feito, que você, na hora de escrever um discurso, escreva com a menor quantidade de palavras possíveis ou com as palavras reduzidas, porque isso ajuda a fixar. Outra dica que ele dá aqui é que, para utilizar a regra dos 3, eu vejo muita gente dando 10 dicas, 7 dicas, 15 dicas, 15 formas para isso, 8 formas para aquilo, só que ninguém se lembra disso depois. Então, se você quer uma absorção maior daquilo, divida o seu conteúdo em 3 partes. Não é à toa que tem os 3 porquinhos, meninas superpoderosas são 3 espiãs demais, enfim. Tem muita coisa, Pai, Filho e Espírito Santo, muita coisa que é 3 na nossa sociedade, e isso facilita realmente a memorização. Eu achei que fosse só um estudo dele que ele tinha construído. Eu falei, nossa, que negócio de 3, né? Mas depois eu vi que muita gente, o Patos, Etos e o Logos do Aristóteles também, muita gente fala sobre essa regra dos 3. Então, quando for fazer o seu discurso e for dividir ele, divide em 3 partes. Então, o aprendizado 1 é esse, o segundo é esse, início, meio e fim, abertura, desenvolvimento, encerramento, enfim, tudo isso para que você possa construir o seu discurso. Aqui também ele traz como que o Austin Madison, que é o animador e criador da Pixar, conta histórias aqui. Então o passo 1 era uma vez, ou seja, eu contextualizo aquele personagem. O passo 2, todo dia ele faz alguma coisa, que é o status quo dele, é a vida comum dele. O passo 3 é até que um dia alguma coisa aconteceu na vida dele. O passo 4, por causa disso, ele tomou uma ação tal. Por causa disso, essa ação gerou alguma coisa. Até que finalmente ele consegue resolver o problema dele
e desde então ele muda para outro status quo. Essa é basicamente a narrativa de todos os filmes da Pixar, e que dá muito certo. Então, quando você for contar a sua história, você também pode encaixar ela nisso aqui. Todo dia eu tentava fazer apresentações, até que um dia alguém me chamou para fazer apresentação no lugar tal. E eu fui para lá, e por causa disso eu passei uma vergonha, mas eu chamei uma pessoa e por causa disso eu consegui melhorar. Até que finalmente eu refiz minha apresentação, fui super bem. A moral da história é que eu preciso me preparar para fazer minhas apresentações. Eu preciso de mentores para apresentação. Então esse livro, ele traz essas estruturas, essas dicas que são válidas sim. Outra coisa determinante, e sim, tem várias outras dicas aqui, mas eu vou me ater a essas aqui. Então basicamente ele traz vários oradores e ele explica como cada um deles faz o seu discurso. É bom se você faz muito discurso, é ótimo. Agora se você não faz tanto, você vai pegar essa dica e você vai guardar ela e você vai ver a pessoa se apresentando depois, buscando referências, e vai ser muito legal para você, para acender a sua chama no storytelling. Outra coisa importante é que quando a gente começa a estudar sobre um tema, a gente não sabe quem são as pessoas boas naquele tema, né? Quem são as referências. E esse livro vai te dar diversas referências, vai citar TEDs, né, que são apresentações para você ver, conferências, pessoas, e você vai sair desse livro aqui com diversas coisas para estudar depois, com diversas referências. Então você vai saber quem é bom, quem é ruim, quem é que faz isso bem, e acender essa chama para as suas próximas pesquisas. Então, o storytelling é ótimo, esse livro aqui é muito bom por isso. Você não vai sair aplicando ele para várias coisas da sua vida, para apresentações, enfim. Tem algumas dicas que são legais para discurso, mas você não vai sair aplicando storytelling em apresentações, na sua vida como um todo. Mas esse livro vai fazer você acender a chama e começar a entender o que é storytelling, como é que ele é aplicado, discurso das pessoas, oratória, enfim. Basicamente, é um livro que eu recomendo para quem está começando e quer ter essa ideia inicial do que é esse tal de storytelling, e para acender essa chama para pesquisas futuras e entender também quais são as referências no meio. Então, Bons Estudos é um ótimo livro. Se você quiser também que eu compartilhe mais sobre esse livro e fale sobre cada um dos oradores aqui, ou os 5 principais oradores daqui, eu também posso fazer um resumão sobre eles, tá bom? Muito obrigado, espero que você goste e volte aqui no próximo vídeo. Deixe seu comentário, sua curtida, me diga o que você achou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.